respirar e dizer: só o Senhor é bom. Amém. Eu dormi e acordei porque o Senhor é bom. O Senhor tem falado muito comigo nesses dias. Quando o pastor Milton Macedo me mandou uma mensagem perguntando qual dia eu poderia ministrar, o Senhor trouxe uma mensagem ao meu coração. E quinta-feira eu vim descobrir que essa mensagem foi pregada domingo sobre o novo de Deus. E eu fiquei encantada, porque na segunda-feira passada o pastor Elias me chamou para ministrar na igreja dele e o tema era o novo de Deus. Amém. Então, por várias vezes o Senhor tem falado em Isaías 43:19, o novo de Deus. E só de eu falar eu me alegro, porque eu vou tomando posse do que é de Deus para a minha vida. E eu gostaria que você tomasse posse do que é de Deus para a tua vida também nessa manhã. Porque se Deus tem falado sobre o novo, se Deus tem falado que virá, que Ele vai abrir um rio e que o Senhor trará sobre as nossas vidas o que é novo, toma posse. Te aposta, te agarra, te apega, porque o Senhor tem falado. E como já foi ministrado Isaías 43, e parte da mensagem é Lucas 13, eu vou ministrar Lucas 13, capítulo 13, versículo 6. E nós vamos entrar em alguns pontos em Isaías 43, porque é assim que o Senhor faz. E eu muito me alegro, Senhor, por isso. Desde o dia em que eu coloquei os meus pés nesta igreja, a minha vida tem sido diferente. E não é somente porque entrou um ano novo que eu vou viver o novo, mas Deus nos faz promessas. E essas promessas, elas precisam se cumprir nas nossas vidas. Só que muitas das vezes nós nos limitamos, achamos que não podemos. Se o pastor está, o pastor faz. Se a Cláudia está, a Cláudia faz. Se o líder tiver, deixa que ele faz. Quando Deus nos dá a oportunidade de fazer. Você está entendendo? E infelizmente há uma consequência para quem não faz. A gente inicia o ano fazendo promessas, fechando propósitos, ligando alianças e dizendo: Senhor, esse ano eu vou fazer assim, esse ano vai ser desse jeito, esse ano vai ser desse jeito. E a gente começa o ano com muita alegria e disposição, não é assim? Quantos prometeram começar a academia esse ano? 1, 2, 3, em julho, quando eu voltar aqui, eu vou perguntar isso aqui. Quantos estão fazendo academia até julho, né? Porque a primeira coisa que uma pessoa pensa: eu vou emagrecer, né? E chega em março, as águas de março, manga, peixe, açaí, a gente já desistiu, não é assim? Mas há uma consequência. Vamos meditar na palavra do Senhor Jesus, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 13, versículo 6, que diz assim: e dizia esta parábola: há um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não o achando, disse ao vinhadeiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondeu ele e disse: Senhor, deixa este ano, até que eu escape e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. Amém? Parece uma palavra dura, né? Eu acredito que é uma palavra dura, mas nós vamos aprender mediante esta palavra. A palavra do Senhor Jesus, ela fala, eu acho muito linda essa mensagem, porque a Bíblia diz que uma figueira foi plantada em uma vinha. O terreno era para plantar uva, só que existe uma figueira
ali neste terreno. E a cultura de Israel, ela nos mostra que uma árvore, livro de Levítico 18, ele vai dizer isso, que uma árvore ela era plantada e no ano que ela desse fruto, ela tinha 3 anos, ela produzia, o fruto caía, ninguém colhia, o fruto caía, a chuva vinha, os nutrientes e vitaminas daquela fruta, ele ia ser levado para a raiz, para que desse força para aquela árvore crescer, produzir mais um ano e mais um ano, esse ciclo se repetiria por 3 anos. O 4º ano, diz o livro de Levítico, que o 4º ano, o fruto era do Senhor. Só que o que me chama a atenção é que o Senhor da vinha, ele vai até esta figueira e vai procurar frutos. Só que o fruto não era do Senhor. O fruto não era do vinhateiro. O fruto não era para ser apanhado. Mas existe uma observação do Senhor para com a sua vinha, para com a sua figueira. Por mais que ele não colhesse os frutos, ele estava na vinha observando a árvore que dava fruto e a árvore que não dava fruto. Só que ao 3º ano, o Senhor da vinha, ele espera exatamente os 3 anos para que ele vá questionar com o vinhateiro o porquê que aquela figueira não está dando frutos. E se nós trouxermos essa palavra para a nossa vida, nós vamos observar que nós estamos há vários anos fazendo a mesma coisa e não conseguimos nem nutrir a nossa vida, nutrir a nossa expectativa, cumprir os nossos propósitos, realizar os nossos sonhos. Porque o fruto não amadurece e cai. Porque nós não temos frutos. E às vezes nós achamos que o fruto, ele é apenas para nutrir o outro. Só que a palavra de Deus, ela vem relatar isso e a história também vai contar a mesma coisa. Que os 3 primeiros anos o fruto era para a própria árvore, para nutrir a própria árvore. E muitas das vezes a gente toma isso aqui e não nutre a nossa vida, não entra em uma aliança com Deus. Nós todos queremos o novo de Deus. Lá no interior da minha mãe, isso só acontece lá em Comércio, eu acho que para Belém não acontece. Eu ouvi a minha mãe dizendo assim: minha filha, se tu quer um sapato novo, joga fora esse sapato velho. Alguém já ouviu isso aqui? Tem alguém aqui que é de interior? Minha mãe dizia isso. Minha mãe crescia ouvindo a minha mãe dizer assim: minha filha, para te ter algo novo, tu tem que te desapegar o velho, porque enquanto tu segura as coisas velhas, as novas não chegam. E nós nos prendemos àquilo que nós achamos que é fruto, que é nutritivo, que é esperança, que é expectativa, quando não é. O solo era o mesmo, a vide produzia, estavam lá as videiras cheias de fruto, caindo e nutrindo a sua árvore, porém a figueira está lá, aparentemente bem, mas não tem frutos. As folhas estão lá lindas, porque o que faz o fruto nutrir a pessoa na figueira é diferente de uma mangueira, que você olha de longe e vê os frutos. Na figueira você precisa arredar a folha do figo e procurar um figo. Só que em Israel, a figueira era algo muito precioso. Figo era alimento, figo era remédio, figo era nutriente para inúmeras situações. Ele era usado para fazer remédio, ele fazia óleo curativo, tudo era do figo. E quando o Senhor chegava numa figueira que ele não via frutos, era algo muito triste.
triste para ele. Só que o vinhateiro está ali. O vinhateiro plantou. O vinhateiro viu começar a crescer. O vinhateiro podou. Ele estava ali tratando, esperando que a árvore desse frutos. E assim é o Senhor na nossa vida. Ele nos orienta. Ele fala conosco. Ele fala através de uma palavra. Ele fala através de uma oração. Fala através de uma criança, porque Deus acabou de falar comigo ali atrás, através da vida do João Vitor. Cadê o João Vitor desceu, né? Então isso aqui é algo que nós precisamos entender. Deus está falando, o Senhor está orientando, e Deus está requerendo a palavra do Senhor Jesus em inúmeros versículos e capítulos. Ela vai dizer que a árvore é para dar bons frutos. Amém. O Evangelho de João vai dizer que a árvore que não dá frutos, ela é cortada e lançada no fogo. A palavra de Deus, ela vai dizer em Lucas que o agricultor, ele dá uma decisão: corta, está ocupando a terra inutilmente. Você já viu aquele tipo de pessoa assim, que ele é crente, ele vai para a igreja, ele ora com sacra de jejum, mas quando você fala assim, meu Deus, eu estou com uma dor na coluna, ele vai dizer, senhora, vai precisar operar. Você, meu Deus, eu estou com uma dor no estômago, agora vai ser gastrite. Você já viu isso? Tem pessoas que a gente não vê fruto de bondade. Eu já vi gente que faz exatamente para destruir o psicológico do outro. A pessoa chega, meu Deus, a minha mãe está doente, com muita dor na barriga. Dizer, foi, olha, eu conheci uma senhora assim, fulana de tal, que morreu com essa dor aqui. Você já viu isso? Porque é árvore, está plantada em meio à vinha, porém não tem frutos. Eu entendo que o novo convertido, ele precisa se nutrir, ele vai produzir frutos para si, o fruto vai cair, vai nutrir a raiz, vai chegar de volta como nutriente para aquele caule, vai dar vida, vai dar brilho àquelas flores, aquelas folhas, mas vai ter frutos. Nós não podemos exigir de uma pessoa que aceitou a Jesus recentemente, uma pessoa que já tem 3, 10, 5 anos de crente. Quanto mais tempo nós temos na presença de Deus, mais nós precisamos fazer. Porque a nossa função, ela é dar frutos. Mateus 7,19, ele vai dizer assim: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Por que é a exigência do fruto? Por que essa exigência? Não basta só a árvore ser bonita, não basta só a árvore ser frondosa. Precisa de frutos? Precisa. Bate a mão no teu peito e diga assim: eu sou um fruto que alguém plantou. Se você é um fruto, você precisa dar frutos. Você foi um fruto que amadureceu, caiu, germinou, brotou, cresceu e hoje é uma árvore que precisa dar frutos. Porque o teu fruto ali tem propriedade de cura, propriedade de libertação, propriedade de nutriente, de alimento. Isso provém de ti, isso vem do íntimo do teu coração, isso flui da tua alma. Não é somente dizer assim: eu vou resolver as minhas coisas. E cuidar da sua vida, porque existe um tempo. Quando nós aceitamos Jesus, tem um tempo para tudo. Nós vamos aceitar Jesus, nós vamos começar a ler a Bíblia, nós vamos começar a orar, vamos começar a entender os mistérios
começa, porque você vai precisar levar para fora aquilo que você conseguiu fazer dentro de si. E essa missão aqui não é uma missão fácil, mas é uma missão que, para nós querermos e aceitarmos o novo de Deus, nós precisamos fazer. Eu costumo dizer para o meu esposo, mas eu até brinco com ele, eu digo assim: ei, domingueiro, bora para a igreja. Aí ele tem a coragem de me dizer assim: amor, isso é para ti. Eu não sei orar, eu não sei falar como tu fala. Ele diz para mim: eu não sei explicar esses negócios aí que tu explica. Para ele isso aqui é coisa de outro mundo. Mas se o meu esposo firmar o olho para ti e te falar assim: olha, Suelo, não anda com o Leomar, você pode pegar as suas malas de perto da Leomara e procura o seu lugar. Porque ele tem algo que ele ainda não entendeu. O profundo dele enxerga o caráter humano, e ele ainda não percebeu isso. E isso é fantástico. Eu digo para ele: meu filho, o dia que tu te firmar vai ser o vaso. Ele diz: o que é vaso? Vai ser árvore frondosa com frutos. E é isso que nós precisamos. O vinhadeiro, ele toma uma iniciativa que muitos de nós não temos. Você vai sempre ouvir eu dizer isso aqui. Você vai sempre ouvir eu falar de almas. Você vai sempre ouvir eu falar de pessoas. Você vai sempre ouvir eu falar de famílias. Porque nós caímos num comodismo que achamos que a nossa vida é a mais importante de todas, quando não é. A palavra do Senhor Jesus, ela diz assim, que uma alma, ela vale mais que o mundo inteiro. Agora, para analisar o que existe no mundo. Mansões de 1 milhão de reais, 10 milhões de reais, iates 100 milhões de reais, helicópteros, aviões, tudo isso que a nossa vista diz: oh, quanto dinheiro, quanta riqueza. Deus olha e diz assim: vale nada. Uma alma vale mais que tudo isso daí. Gente, se você conseguir compreender isso aqui, se você conseguir compreender o valor de uma alma, você se lança, você se rasga, você se joga na presença do Senhor por amor a uma alma. E esse vinhadeiro vai fazer isso. O Senhor já deu a alma, corre, está ocupando a terra inútilmente. E o vinhadeiro vai olhar. Eu posso imaginar assim esse vinhadeiro olhando e lembrando o dia que ele plantou aquela figueira, o dia que ele regou aquela figueira, o dia que ele esteve lá, porque quem mexe com plantação pra gente é algo maluco, mas para eles é normal. Eles conversam com as plantas, eles vão, eles falam, eles dão bom dia. Minha mãe fez isso um dia desse. Eu vou pro quintal estender roupa, minha mãe está conversando com a pimenteira. E eu parei e fiquei ouvindo ela disse assim:
E o Espírito Santo volta e traz uma outra situação e fala com a gente: olha, eu lá dar frutos, eu lá evangeliza, eu lá ora por fulano, ora por ciclano, ora por beltrano, eu ora por este casamento. E aí eu mando falar assim: ah não, vocês trazem os vídeos no YouTube, depois eu falo. O Senhor está falando e nós não estamos ouvindo. Deus está despertando e nós não estamos ouvindo. E o Senhor está dando uma oportunidade para nós produzirmos, porque Ele quer realizar o novo em nossas vidas. Ele quer fazer o sobrenatural em nossas vidas. Mas nós precisamos ouvir Deus. Nós precisamos ouvir Deus. Não é só aquela vontade: ai, me deu uma vontade de evangelizar, ai, me deu aquela vontade de ir ali, ah, mas o sol está quente, depois eu vou. Deus está falando, Deus está revelando a vontade dEle, Deus está produzindo no teu coração um sentimento, um amor pela obra. Então produza frutos. Amém. Produza frutos, porque Deus, Ele faz a promessa do novo. Ele deixa muito claro essa promessa. Só que o que eu acho interessante aqui, em Isaías 43:19, o texto diz assim: eis que farei uma coisa nova. Ele não diz assim: eis que eu farei isso, isso, isso. Ele não cita uma lista de coisas novas. O texto diz: eis que eu farei uma coisa nova. E ele diz o que será. E agora sairá luz. Porventura não sabeis? E eis que porei, aqui está a promessa, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Se há uma situação difícil na vida do ser humano, é ele estar no deserto. E a promessa que Deus faz é uma promessa: que haverá caminho no deserto. Ele não está dizendo que tu vai prosperar, que tu vai ter uma casa, que tu vai ter um carro, que tu vai ter filhos, que tu vai ter uma família. Ele diz uma coisa: eu te falo, que rios fluirão. E quando a palavra do Senhor Jesus, ela fala de rios, ela fala de escape, ela fala de caminho, ela está falando do Senhor Jesus, que veio por amor à tua alma, que veio por amor à tua vida, e que Ele vive e reina para todo sempre, para quando tu entrar no deserto, Ele será o caminho, para quando você tiver sede, Ele será a água viva. E essa promessa, ela é viva, ela é eficaz, ela é eterna em nossas vidas. A promessa vive e você precisa tomar posse, você precisa receber o novo de Deus, o chamado do Senhor para a tua vida, para o teu ministério e para tudo o quanto Ele te prometeu. Porque se há algo maravilhoso, é você se encontrar sem escape e de repente Deus abre uma porta. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a água viva, Ele, somente Ele. E se essa promessa de uma coisa nova nos leva ao pé da cruz, nos leva ao sepulcro que está vazio, nos leva à ressurreição, por que não ouvir o Senhor? Se as promessas vêm se cumprindo, se tudo vem se realizando da maneira como Ele projetou, mas você precisa dar frutos. No livro de Jonas, ele vai contar a história de um fruto da borboleta.
que Jonas vai questionar com Deus por que aquele fruto nasceu e morreu de repente. E Deus vai dizer para Jonas assim: tu tivesse misericórdia da aboboreira e não tivesse misericórdia do povo de Nínive, que não consegue enxergar um palmo à frente do seu nariz. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é maravilhoso. Porque nós damos valor a coisas simples, amamos, nos apegamos, queremos, mas nós não damos valor àquilo que verdadeiramente tem valor a Cristo. As almas, as vidas, os frutos. Se o que opera em ti é o louvor, louve. Se o que opera em ti é a palavra de misericórdia, profira. Se o que impera em ti é a oração, ore. Mas faça como Moisés. Moisés viu o sobrenatural de Deus. Moisés viu maná cair do céu, viu coluna de fogo, viu coluna de nuvem, viu a roupa crescer no corpo humano, viu Deus fazer fluir a própria rocha, sem falar na travessia do Mar Vermelho. Ele viu milagres. Só que tem uma parte da vida de Moisés que ele vai dizer assim: olha, Senhor, eu quero ver a tua face, me mostra a tua face. Tudo que eu vi já passou, tudo que eu vivi já passou. Eu quero algo novo, eu quero coisas novas, eu quero experimentar o novo de ti. E o texto diz que essa promessa, que esse pedido, Deus não realiza como Moisés quer, porque não tem aquele que veja a face de Deus que permaneça com vida. Mas Deus vai dizer para Moisés: olha, Moisés, existe um tempo, existe um local e existe uma posição. Deus vai dizer para Moisés assim: Moisés, amanhã é o tempo, sobe o monte. Deus vai dizer para Moisés assim: santifica. Deus vai dizer: Moisés, fica na fenda da rocha, há uma posição, fica na fenda da rocha, que eu vou passar, e quando eu passar, eu porei a minha mão e tu vai me ver de costa. Deus realiza aperfeiçoadamente o desejo de Moisés. Deus poderia dizer para Moisés assim: Moisés, tu já viu demais, Moisés, tu já contemplou a minha glória. Mas Deus diz: não, Moisés, tu quer, então eu vou te dar. É o novo que tu quer, então o novo tu vai receber. É a presença que tu quer ver, então a presença eu vou te mostrar. E a partir desse momento você não será o mesmo, pois a minha glória vai estar sobre a tua vida. Em grandes lugares tu irá alcançar, e eu serei contigo por onde tu andar. Amém. Basta você querer o novo de Deus. Basta você se posicionar na fenda da rocha. Basta você tomar a decisão de se consagrar. E no dia ordenado você subir ao monte, consagrado, separado. Porque o novo de Deus você receberá. Aleluia. Quantos tomam posse dessa palavra? Amém. É somente o Senhor que pode fazer isso em nossas vidas. E quando Deus promete o caminho no deserto, quando Deus promete o rio, Ele cumpre na tua vida. Mas você precisa do posicionamento. Não é dizer: eu tenho ministério, eu prego, eu louvo, eu evangelizo, e você ficar na sua casa parado. Porque nós queremos o novo para nós. Não queremos? Você não quer o novo de Deus para a sua vida? Quer ou não quer? Quer. Mas você precisa se desapegar do que é velho. Como diz a minha mãe, enquanto você agarra o velho, você não tem mão para pegar o novo. E isso aqui, por mais que seja conversa de interior, isso aqui é verdade. Porque enquanto o teu coração está em somente evangelizar, e você não estudar a Bíblia, você não vai pregar. Enquanto o teu coração está
Você quer pregar, você quer entender, você quer saber explicar para alguém, estude a palavra. Você quer ter unção para orar e ver o milagre acontecer, se dedique em oração. Orar é a coisa mais fácil do mundo. Até porque o Espírito Santo, ele te impulsiona. Você começa a orar, eu tiro por mim. Digo para o meu esposo, eu vou orar rapidinho aqui. Ele rapidinho, 1 hora, eu digo, não, é rapidinho. Eu dobro o meu joelho para agradecer o dia, aí eu lembro da pessoa. Aí a pessoa traz consigo, pastor, traz a Paula, traz a pacotinha, e eu já vou orando, e já vou lembrando, e já vai. Quando eu vejo ele está aí, não, agora eu dormi, porque o Espírito Santo traz, não tem como você dobrar os joelhos e dizer, Senhor, eu vou orar para Leomar. Aí você vai, Senhor, abençoa Leomar. Aí quando tu fala Leomar, tu lembra do marido da Leomar. Aí tu lembra do marido da Leomar, tu vai lembrar, e tu vai lembrando. E quando o Senhor for trazendo, vai orando. Aí a pessoa ainda diz assim, não sei, eu não consigo orar 5 minutos. Não tem, você consegue. Existe algo que nós precisamos de viver. Isso aqui é para todo crente. Você precisa viver intimidade com Deus. Porque sem intimidade com Deus você não vai conseguir compreender muitas coisas. Sem intimidade com Deus você não vai alcançar aquilo que você quer alcançar. Sem intimidade com Deus você não vai conseguir compreender o que Deus está falando. E intimidade faz isso. Alguém aqui já conversou com meu esposo? Meu esposo, ele fala meio enroladinho, né? Se você não conviver com ele, você não sabe o que ele está falando, não é assim? E ele começa a falar, enquanto você está ouvindo ele alto e bom som, você entende. Mas ele começa a falar nesse tom e depois ele vai abaixando. E às vezes eu estou conversando com ele, a mamãe olha para mim, a mamãe olha para ele. Ela diz, tu entendeu o que ele falou? Entendi. Por quê? Porque eu já tenho intimidade suficiente para saber o que ele está dizendo. E como é que nós, sem intimidade com Deus, nós vamos compreender? Talvez alguém aqui que nunca conversou com o esposo não sabe nem como ele fala. Mas a Jandira sabe. Por quê? Porque ela já conversou com ele. Então, se ela conversou com ele, ela entende o som da voz dele. E assim acontece entre nós e o Senhor. Se nós conversarmos com ele, se nós criarmos uma aliança de intimidade com ele, quando ele falar, nós vamos entender, nós vamos compreender que é o Senhor falando. Sem intimidade com ele, nós não vamos conseguir vencer muitas coisas. E isso aqui, eu costumo dizer, não é papo de crente, não é crente fanático, isso aqui não, isso aqui é para todo crente. Jejue, consagre, ore, para que você produza frutos. Porque se eu perguntar quem quer o novo de Deus, todo mundo quer o novo de Deus. Agora, se eu perguntar quem quer negar a si mesmo, talvez nós vamos bem assim, sabe? Assim, ó. Eu quero, mas como bem aqui. Porque o negar a si, o negar a sua vontade, o negar o seu eu, é muito difícil. Não é assim? Quem aqui já acordou 3 horas da manhã e voltou a dormir? Opa, gostei da sinceridade. E o que mais nós ouvimos por aí é que 3 horas da manhã é a hora da guerra espiritual. Que nós acordamos, o Espírito Santo mostra o que nós precisamos fazer e nós não temos forças espirituais para vencer essa batalha. E é batalha. Agora, quem já conseguiu levantar 3 horas da manhã e orar até 5? Batalha, não é? Muita guerra. Te levanta 3 horas da manhã quando Deus
espiritual é muito grande. Agora eu pergunto, quem quer levantar 3 horas da manhã? Aí estreita um pouquinho mais, né? Eu vi 2, 3 mãos levantar. Porque a batalha é grande. Porque intimidade requer sacrifício. Intimidade requer renúncia. E nós só produzimos frutos. Nós só produzimos frutos se houver renúncia, se houver qualidade de dedicação. Não é dobrar os joelhos e dizer assim: Senhor, meu Deus, oh meu Pai, Jesus. O pastor Vitor me mandou mensagem, o pastor Vitor, ah, Senhor, em nome de Jesus. Olha a Cláudia me mandou mensagem. É tempo de dedicação. Porque orar com o celular na mão é fácil. A gente ora até 10 horas com o celular na mão. Você precisa produzir frutos. Você precisa sair daqui com isso no teu coração. Você precisa produzir frutos. Deus está te dando mais uma oportunidade para que você produza frutos. Deus está abrindo mais um leque para que você produza frutos. Então se dedique ao Senhor, consagre ao Senhor, se entregue ao Senhor, mas produza frutos. Porque senão o grande dia do Senhor pode chegar e essa árvore pode ser cortada e lançada no fogo. E ninguém quer isso. Às vezes nós acreditamos que o não fazer nada de errado vai nos levar para o céu. Irmã, eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero, não faço nada de errado, eu vou para o céu. Faço uma pessoa boa, eu vou para o céu. Só que eu não busco, eu não oro, eu não consagro. Como é que eu vou morar na casa de alguém que eu não tenho intimidade? É por isso que eu te digo que a intimidade ela é a base de tudo. Como é que eu vou sair da minha casa e vou morar na casa de alguém que eu nunca vi na vida? Como é que eu vou sair daqui desse plano terreno e vou morar com Cristo se eu não conheço Cristo, se eu não tenho intimidade com Cristo, se eu não dediquei a minha vida a Ele? É isso que nós precisamos entender para que nós possamos colher os frutos, para que nós tenhamos o novo de Deus. O novo de Deus não é uma bênção que Deus vai te entregar porque você é bonitinho. O interessante do texto de Isaías 43 é que Deus vai dizer assim: chamem os que têm boca, mas não falam, os que têm ouvido e não ouvem. Ele está falando do povo de Israel. Ele está dizendo: nem os sacrifícios vocês deram ao Senhor. Mas hoje eu tenho misericórdia e algo novo de Deus nas vossas vidas. Então o novo de Deus é você decidir, a partir de hoje, retornar os cultos, trazer o sacrifício, ofertar ao Senhor a tua vida, para que os rios se abram. Você está entendendo isso aqui? E eu espero sinceramente que você saia daqui com esta palavra, para que você produza. O Espírito Santo está aí, cavando, estercando, podando, trazendo a tua memória o que precisa ser tirado, o que precisa ser colocado, porque no decorrer dessa mensagem o pensamento vai longe. Dizer: poxa, eu não ganhei uma alma, poxa, eu deixei de fazer tal coisa, eu poderia ter feito isso e não fiz. Então faça, porque não é para mim, não é para o pastor, é para o Senhor. E se tem algo que eu amo mais que tudo na minha vida, é o meu Deus. Eu queria tanto que você amasse esse Deus assim como Ele te ama, a ponto de entregar a sua vida para dar frutos. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você ficasse com esta palavra. E eu queria fazer uma pergunta. Se tem alguém aqui no nosso meio que diga assim: olha, irmã, eu não produzi frutos, eu não tenho frutos, eu estou esse tempo todo sem fazer nada, mas a partir de hoje eu quero posicionar
pastor orar por você. Eu queria que você tomasse a decisão de dizer assim: esse ano vai ser o ano do novo de Deus. Ano que Deus tem preparado para a colheita. Porque nós só colhemos se houver frutos. Então que o Senhor Jesus possa falar ao teu coração. E eu te convido a você vir aqui na frente, a você se colocar de pé, colocar a mão no ombro do teu coração, se você quiser o amor de Deus. Pastor